Saudações, pessoas! Muito bem, na minha última live eu falei sobre a questão aí do BRICS, né? E também falei um pouco sobre essa situação do Daniel Silveira. Muito bem, sobre o BRICS surgiu uma conversa de que essa união, né, os países que compõem o BRICS, vão fazer assim uma espécie de nova ordem do bem. Né? Existe aí uma nova ordem mundial, nós sabemos disso, foi até inclusive comentado pelo presidente dos Estados Unidos, aquilo que parecia teoria da conspiração para muitos, na verdade, acabou sendo revelado que existe em andamento um projeto para um novo mundo, né, e que se chama Nova Ordem Mundial. Essa nova ordem mundial, né, é algo que está em alta, né, pelo fato da pronúncia do próprio presidente, é algo que sempre, né, as pessoas ouviram falar. E aproveitando desse gancho, então, né, os países que compõem o BRICS, né, principalmente a Rússia e a China, né, estão alegando que estarão no centro dessa nova ordem mundial, uma coisa desse tipo, e eles vão fazer então uma nova ordem mundial do bem. Então assim, eles serão os paladinos da justiça, né, que irão então libertar o povo dessas garras malignas, dessa nova ordem mundial maligna. Olha só que coisa espetacular, né? Então assim, isso é óbvio que é uma conversinha fiada, um papinho furado. E as pessoas acabam acreditando nessa conversinha que vem dos comunistas, porque aqui no Ocidente, geralmente as pessoas sentem, conseguem viver e assim observar as movimentações desse movimento globalista. Né? Essas atitudes que envolvem, né, a imposição de coisas em escolas, entretenimento, uma série de outras coisas. Então isso é perceptível. Né? Logo as pessoas querem se livrar disso. Então aparece, olha só que coisa linda, aparecem então os paladinos da justiça, aqueles que irão promover então uma nova ordem mundial boa. Né? Comunistas nós sabemos que sempre foram mentirosos. Isso não, obviamente é uma grande mentira. Estão apenas tentando, né, colocar na cabeça das pessoas que eles são os mocinhos dessa história. Então é uma grande confusão tudo isso que está acontecendo. É difícil o entendimento de todas essas coisas. Né? E é lamentável ver que pessoas acabam caindo nessa conversinha furada de que é possível, né, uma aliança, uma união ou algo positivo que possa vir aí dos comunistas para combater o mal. Mas então essa é a situação, essa é a jogadinha, é a conversa que também está circulando, né, junto a várias outras aí por conta desse conflito internacional. O outro assunto eu comentei foi o caso do Daniel Silveira, sobre essa palhaçada que estão promovendo, né, em torno desse cara, porque, mais uma vez, né, ele está aí sendo alvo do ministro Alexandre. Nós precisamos entender que no passado o Daniel ele foi usado por esse pessoal da direita burra, né, e ele decidiu então encarar e peitar o STF. Arcou com as consequências, é aquilo que eu sempre falo. Essas pessoas sempre buscam cavar faltas para que possam, né, vender a ideia de que são heróis. E na época o Daniel acabou se ferrando. Usaram o cara, né, ele acabou indo preso, uma série de coisas, mas ele também concordou com isso, ele aceitou isso. Então assim, essas pessoas são amadoras, não sabem lidar com determinadas situações, isso é nítido, cavam falta para criar todo aí um escarcéu, um escândalo para ter a atenção das pessoas e falarem que eles são os heróis que vão resolver todos os problemas aí do país. Né? Agem de maneira revolucionária, eu acredito que não, em várias situações que eu já observei dessas pessoas, em várias atitudes, eles não são diferentes, tão diferentes assim dos revolucionários. Né? E agora o Daniel está de novo passando por esse problema, envolvendo aí coisas do passado. Então assim, ele concordou em fazer a cagada no passado, ele vai arcar com as consequências. Sem uma boa estratégia para enfrentar um inimigo muito mais poderoso, o resultado é óbvio que é um resultado negativo. Né? Quem tem feito, né, as coisas mais eficazes contra, né, os avanços do Supremo é o próprio Bolsonaro, que conseguiu trocar 2 ministros e no próximo mandato talvez troque mais 2. É assim que é possível você começar a desmembrar um esquema de poder que foi levantado durante anos. Não é com o deputado fazendo, né, batendo o pezinho e falando que vai dormir no chão, lá dentro da Câmara, que vai resolver o problema e que vai derrubar esse sistema, esse esquema de poder extremamente poderoso. Só que as pessoas são imediatistas e acreditam nisso. Eles usam sempre a técnica de colocar medo nas pessoas, a direita burra faz muito isso, né? Falam que não é pela liberdade dele, é pela liberdade de todos que nós devemos lutar, porque é pela nossa liberdade. Mentira!
Essas pessoas estão criando esse teatro todo porque querem alavancar nomes para as próximas eleições. E com isso também acabam queimando o presidente Bolsonaro, porque saiu assim informações questionando por que os ministros que o Bolsonaro indicou para o Supremo não estão fazendo nada, né? Então assim, é uma base amadora, interesseira, oportunista e mentirosa. E vai saber até que ponto existem ligações entre essas pessoas com aqueles que eles chamam de inimigos. Né? Então existem muitas dúvidas do que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, não vou comprar essa palhaçada que envolve Daniel Silveira, tá? Não vou assim, tolerar esse tipo de imposição, porque se você não comprar essa briga, você é acusado de muitas coisas, você é cancelado nas redes sociais. É engraçado que essas pessoas falam que estão lutando por liberdade, mas o único direito que você tem, né, é concordar com eles, ou seja, você é livre para concordar comigo. Se você não abraça a causa do Daniel, você está sendo um monte de coisa, menos uma pessoa boa. Né? Por quê? Porque as pessoas têm medo, têm desespero. Então, assim, não pensam por si. Essas pessoas estão saindo de uma ditadura, né, de esquerda para cair numa espécie de ditadura da direita, porque não sabem pensar. Essas pessoas não percebem, mas elas odeiam quem mandam eles odiarem, idolatram quem eles mandam idolatrarem. São paus mandados, né, de um esquema organizado que quer aí trilhar um caminho na política durante muito tempo. E contam com o fim da era Bolsonaro para que eles possam ascender dentro desse jogo de poder. Então envolve aí cargos, muito dinheiro, muitas pessoas serão favorecidas, dependendo dos influenciadores e das pessoas que querem cargos nas próximas eleições. Então isso é um teatro ridículo, não dará em nada, mais uma vez, ninguém vai cair, nenhum ministro cairá, nenhum sistema cairá, nenhuma instituição cairá. Tá? A probabilidade é que o Daniel se ferre novamente e fiquem capitalizando em cima do cara como fizeram no passado, né? Como estão fazendo. E não resolverá problema nenhum. As pessoas cairão do cavalo, isso não vai dar em nada, e vai ficar sempre aquela choradeira, ai, minha liberdade. Entenda, essas pessoas que estão falando que a liberdade foi totalmente destruída porque eles foram perseguidos porque passaram dos limites. Nós precisamos entender que existem certos limites dentro de uma situação que você está enfrentando um inimigo muito mais poderoso. Se você enfrenta um inimigo muito mais poderoso, você precisa saber até que ponto você pode ir para que você não, assim, acabe sendo derrotado, mesmo antes de ter algum sucesso. E essas pessoas falam que vão derrubar o sistema, vão fazer alguma coisa. O que esses palhaços fizeram desde quando começaram com toda essa patifaria e esses teatrinhos que começaram a fazer nas ruas, em frente às instituições, teatrinho com tochas envolvendo pessoas. O que eles fizeram para barrar as ações do STF, do Supremo? Nada. Não tiveram sucesso em nada. Apenas criaram falsos heróis, tiraram dinheiro de pessoas e enganaram o povo. Eles fazem isso constantemente. Não existe uma direita. Existe ali um bando de oportunistas que querem fazer carreira dentro da política. É simples assim. Tem que ser muito, desculpa o termo, mas tem que ser muito burro para não perceber um negócio desse. Né? Então, assim, acontecerá dessa forma. Acredito que ele vai se ferrar de novo. Vão ficar capitalizando em cima. Não vão conseguir segurar em nada os avanços do Supremo. Né? Estão queimando o presidente Bolsonaro com essa atitude de merda. Né? E vão apenas tentar lançar aí heróis para as próximas eleições, né? E que também apontam que políticos não querem fazer nada para ajudar o Daniel, então se querem queimar pessoas para tomar os cargos dessas pessoas, criar os heróis, isso é sempre assim, é mais do mesmo, e fazem o povo de idiota. Essa é a realidade dessa situação, né? Só que infelizmente as pessoas não conseguem enxergar. Então é só esperar, isso não vai dar em nada, ninguém vai cair, né? É apenas mais um teatro ridículo, né? Que em vez de estarem trabalhando, muitos deputados estão lá lambendo e tentando fazer alguma coisa do lado do Daniel para ganhar também notoriedade. As pessoas querem ganhar notoriedade do lado do Daniel porque ele está em alta. Né? Pessoas que deveriam estar trabalhando, que estão sendo pagas para isso, estão fazendo o quê? Estão paradas no corredor fazendo teatrinho para encantar a plateia. Isso é ridículo, é lamentável essa situação que nós estamos observando envolvendo o Daniel. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Falei um pouco mais sobre isso, detalhei mais alguns outros pontos na minha live. Quem quiser acompanhar, tá? O link da live está aqui na descrição e também ao final do vídeo. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos vocês. Não esqueçam de verificar a inscrição, sininho, tá? E também os links das minhas outras redes sociais. Também temos aí, quem quiser ajudar o canal, temos os meios, temos Pix, temos PayPal e tem o botão de membros. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, fui.